Nós estamos em campanha eleitoral e o que você mais vai ouvir é ou que o Brasil acabou ou que o Brasil foi sabotado. E é evidente que há um problema econômico sério no Brasil. Nos últimos 10 anos, vem se mostrando como uma estagnação quase que completa no crescimento do PIB brasileiro e na qualidade de vida do brasileiro per capita, por paridade de poder de compra, o PIB no caso, nos últimos 10 anos, né, de 2014 para cá, então nos últimos 12 anos. E que há uma insatisfação. Você pode ver que o PIB continua crescendo, 2%, quase 3%, a inflação teoricamente está caindo, e medida por IPCA, tudo certo. Só que há de fato uma insatisfação, mesmo com o desemprego teoricamente baixo, esse tipo de coisa, há uma insatisfação. E nas sabatinas dos presidenciáveis, você vai ouvir, de um lado da esquerda, que é necessário a qualidade do gasto público ser elevada. Ou seja, que nós temos que modificar a forma como nós pensamos o orçamento, que o governo precisa gastar mais com crescimento, com grandes obras ou com gastos que gerem uma maior atividade econômica. Enquanto a esquerda, a direita, vai falar que o Brasil tem uma dívida muito grande e é necessário responsabilidade fiscal, no sentido de que o Estado brasileiro precisa diminuir os seus gastos para que haja espaço à iniciativa privada de levar o crescimento econômico brasileiro. Bem, eu sou o Léo, nesse canal nós tratamos a economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu pego temas de debate público e esclareço utilizando teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa. E existe um problema que é citado, mas não é explicitado, vamos dizer assim, que é o verdadeiro problema brasileiro não é a trajetória da dívida pública, não é que o Brasil arrecada demais e gasta muito mal. Esses são problemas que de fato existem. Mas o problema fundamental do sentimento de estagnação econômica, do sentimento de que o Brasil é muito difícil, do sentimento que há bolsões de riqueza no Brasil, que provavelmente você vai falar aqui no interior de São Paulo está mil maravilhas, ou na costa de Santa Catarina, que há bolsões de crescimento, mas não há uma melhora qualitativa da, da população brasileira. Seja porque o Brasil tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, medida por índice de Gini, como também uma das maiores, estou falando top 5, tá? Como também o Brasil tem uma grande criminalidade, que eu também estou falando top 5, e o Brasil também tem um crescimento econômico abaixo da média mundial nos últimos 10 anos. Todas essas coisas, o problema da desigualdade social, o problema da criminalidade, né? Da letalidade, da criminalidade também, e do problema do marasmo do crescimento econômico, geram realmente uma sensação de impotência, uma sensação de fracasso da economia. E vejam, isso gera uma série de problemas fiscais no Brasil. E geram também pressões monetárias. Fiscais por quê? Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre responsabilidade fiscal, mostrando que responsabilidade fiscal não dada da natureza, não gosto dessa expressão, mas de fato existe uma restrição porque nós estamos falando de escassez. E a esquerda e a direita vão concordar que é necessário você se atentar ao gasto público. A direita vai dizer que é melhor você diminuir o gasto e melhorar o gasto, para que haja mais espaço para a iniciativa privada. Enquanto a esquerda vai dizer que é necessário melhorar a tributação, tributar menos, ou seja, cobrar menos impostos dos mais pobres, aumentar a tributação sobre os mais ricos e que o Estado capitaneie de uma forma, aí depende o grau da esquerda, né, de uma forma mais enérgica ou uma forma mais estratégica, o crescimento econômico através de grandes obras, através de planos de desenvolvimento ou através de incentivos ao mercado. E nisso uma parte dos liberais aceitariam, até porque boa parte dos liberais são de esquerda. Mas esse entendimento político pode ser transcrito na teoria econômica como se você precisa diminuir o peso do Estado para que, com uma diminuição do peso do Estado via acerto de mercado, a economia cresça, ou se o Estado precisa dar a promoção do crescimento. Por quê? Porque, de fato, o problema do Brasil não é a dívida. O problema do Brasil é a dívida PIB. O Brasil, nos últimos 10, 12 anos, vem com um crescimento econômico pífio, abaixo da média mundial. O Brasil cresceu coisa de 2% no PIB per capita, paridade de poder de compra, um pouquinho menos. E o mundo cresceu um pouquinho mais de 20% em média no PIB per capita, paridade de poder de compra. Ou seja, o Brasil não só está praticamente estagnado, o Brasil está praticamente estagnado enquanto o mundo melhorou em 1/5 a sua renda per capita, paridade de poder de compra. Se você pegar os dados, aqui eu peguei, vou deixar o link na descrição, e aqui eu quero que vocês tenham o seguinte, é PIB per capita por paridade de poder de compra. O PIB per capita, você pega todo o PIB e divide pelo número de pessoas,
e por paridade de poder de compra eu não estou usando taxa de câmbio e eu já estou levando em consideração a inflação porque eu fiz um estanque com o dólar de 2021, tá? Esses dados aí é uma compilação de dados feito pelo portal All World in Data que tem ligação com o Banco Mundial. Aí vocês podem ver o seguinte, em 1995 o Brasil tinha um PIB per capita de 13.550 dólares, valor de 2021, enquanto a América Latina e Caribe tinham um PIB per capita muito parecido. Importante lembrar que o Brasil puxa a média. Por quê? Porque o Brasil é muito grande em população. Então, vamos supor, se você tem 4, 5 pessoas, cada uma tem 100 reais no bolso, 4 pessoas, nós temos 400 reais, em média, 100 reais por bolso. Mas se uma tiver 1.000, né, por mais que as outras não tenham nada, você está levando a média mais perto de 1.000 do que de 0. Tá certo? Muito bem. Esse exemplo não foi bom, mas tudo bem. Veja, aqui o Brasil tinha um PIB per capita paridade de poder de compra muito semelhante à América Latina e o Caribe, enquanto havia um PIB per capita poder de compra maior do que a média mundial. Nos anos 2000, o Brasil é passado pela América Latina e o Caribe, mas também não de muito, é uma oscilação normal, enquanto o Brasil ainda aumenta a sua vantagem percentual frente ao mundo. Então o Brasil cresceu numa média mais do que o mundo, certo? Em 2005, o Brasil continua diminui a distância percentual para a América Latina e o Caribe, ou seja, eles continuam crescendo mais ou menos no mesmo ritmo, enquanto o Brasil tem a sua distância junto ao mundo diminuída um pouco, mas ainda o Brasil tinha 15.221 dólares per capita, paridade de poder de compra, enquanto o mundo tinha 14.377 dólares, paridade de poder de compra. Nos anos 2010, o Brasil era o país com maior PIB per capita, era um país com maior PIB per capita nessa comparação, com 18.062 dólares, enquanto a América Latina e o Caribe tinham 17 mil dólares. O Brasil passou e aumentou muito a vantagem, enquanto o mundo estava com 16.051 dólares, né? Muito impacto da crise de 2008, esse tipo de coisa. Em 2015, o Brasil tem um crescimento pequeno nesses últimos em 5 anos, em que vai para 18.357 dólares, enquanto a América Latina e o Caribe passam o Brasil e o mundo começa a chegar perto do Brasil. Em 2020, o mundo passa o Brasil e a América Latina, e o Brasil vai para 17.328 dólares, enquanto a América Latina e o Caribe vai para 17.509 dólares e o mundo vai para 18.812 dólares. Léo, foi a época da emergência sanitária. Mas o mundo inteiro passou também. Tá? Então esse negócio, o Brasil foi o que melhor passou economicamente, não foi. Inclusive, em 2025, o Brasil tinha um PIB per capita paridade de poder de compra de 20.025 dólares, enquanto a América Latina e Caribe uns 10% maior, e o mundo tinha um PIB per capita paridade de poder de compra de 21.914 dólares. Ou seja, nos últimos 15 anos, o Brasil passou de um PIB per capita de 18.062 dólares para 20 mil dólares. Nós estamos falando de 10%, mais ou menos. Um pouquinho mais de 10%. Enquanto o mundo passa de 16.051 dólares em 15 anos para 21.914 dólares. Nós estamos falando aqui de mais de 20%, se eu não me engano. Mais de 20%. Porque aqui seria 3.200, mais de 20%. Ou seja, o mundo passou o Brasil. E essa é a sensação que nós temos quando nós fazemos comércio globalmente. Que as coisas são mais caras de importar, que o poder de compra brasileiro está mais baixo. Eu não estou falando nem de câmbio, tá? Eu estou falando de termos de troca, eu estou falando de uma forma mais qualitativa, tá? O Brasil, de fato, está mais pobre em comparação com o resto do mundo. E, pela primeira vez, desde a década... pela primeira vez mesmo, o Brasil está abaixo da média mundial. Ou seja, hoje o Brasil é um país medíocre, ou seja, abaixo da média mundial. O que isso ocorre? Isso ocorre que outras coisas serão estressadas. A dívida brasileira, que você deve ter ouvido aí na Sabatina Jornal Nacional, a dívida brasileira, dívida PIB, está numa trajetória ruim. O que significa que o Brasil tem coisa de 80% de dívida PIB, ou seja, a quantidade total de dívida brasileira é equivalente a 80% do PIB brasileiro. Isso significa que isso é ruim isso é ruim apenas por esse dado? Não. Por quê? Estados Unidos tem muito mais, Japão tem muito mais, países muito mais importantes que o Brasil tem muito mais isso de dívida nessa mensuração, dívida PIB. Porém, a trajetória dívida PIB do Brasil é pior. Se continuarmos nesse ritmo, o Brasil está se endividando muito mais rápido e crescendo muito mais devagar que o resto do mundo. Como você melhora a dívida PIB? E por que é importante você fazer isso? É importante você ter uma qualidade, né, do estoque da dívida, para que você seja sustentável você rolar a dívida. Isso também é bom para que você a quantidade de capital privado que você toma também não aumente tanto em relação à quantidade de capital privado disponível.
Uma série de parâmetros pode ser utilizado, como também uma medida objetiva de quanto nós gastamos, quanto nós temos gastado temporalmente e quanto a economia de fato respondeu a esse gasto. É uma forma de medir isso também. Então, qual é a melhor maneira de fazer a dívida PIB diminuir? Veja, aqui eu preciso explicar um pouquinho de matemática para vocês. Sempre que vocês têm uma fração, né, que aqui você tem dívida e aqui você tem o PIB, tá? Sempre que você tem uma fração, para que o resultado seja o menor possível, você tem que aumentar o número que está dividindo. Ou seja, se eu tenho 8 pedaços de pizzas, para que essas pizzas estejam cada vez. Se eu tenho uma pizza, para que a fatia seja cada vez menor, eu tenho que dividi-la por um número cada vez maior. Tá? Se eu quero saber quanto eu tenho que dividir uma conta, eu vou pagar um campo de futebol para jogar futebol com meus amigos. Quanto mais amigos eu chamar, menos eu vou pagar por pessoa. A dívida PIB, evidentemente, segue isso. Se a dívida está 10 trilhões, mas o PIB está 12 trilhões, eu vou ter um resultado aqui conhecido como 5 sextos. Certo? Se eu aumento a dívida para 20 trilhões, mas o PIB foi para 40 trilhões, eu tenho um resultado aqui considerado 2 quartos, chamado 2 quartos, que é igual a 1 meio. Eu estou falando de metade. Aqui é muito mais do que a metade, aqui é menos do que a metade. Né? 5 sextos também chamado de 5 sextos também chamado de 0.83, 0.82. Então aqui eu estou falando de 0.5, aqui eu estou falando de 0.8. Ou seja, qual é a melhor maneira de resolver o problema fiscal? Crescendo. Isso é restrição orçamentária intertemporal. Se você aumenta a quantidade de dinheiro que você pode fazer no tempo, você diminui a importância da dívida. O PIB não pertence ao Estado, mas a arrecadação do Estado se dá numa porcentagem do PIB de forma prática. Porque cada vez que você vende alguma coisa, você emite uma nota fiscal. Essa nota fiscal tem um tributo, um imposto, em referência ao valor da nota. Então, se a nota fiscal foi 10, o Estado vai ter direito a 1, por exemplo, né, considerando a alíquota de 10%. Se a nota fiscal foi de 1.000, o Estado vai ter direito a 100. Então, quanto mais notas fiscais também forem produzidas, mais o Estado vai ter direito a esse tipo de coisa. Além de que você também tem a tributação sobre patrimônio. Então, quanto mais ricas as pessoas ficarem, também mais o Estado vai ter acesso a recursos. Não estou falando que isso é bom, estou falando da forma que acontece. Então, isso mostra também que. E também a quantidade de dinheiro gerado. Então, é menos dinheiro que você está tirando percentualmente da iniciativa privada, por mais que o Estado continue gastando mais. Ou seja, quando você tem um crescimento econômico, você satisfaz tanto a esquerda quanto a direita, porque a esquerda vai dizer que nós tributamos pouco dos ricos, tributamos pouco do patrimônio, mas também nós temos uma pouca qualidade do gasto. Contanto que você tem um maior crescimento econômico, você vai ter maior quantidade absoluta de dinheiro, não percentual, mas absoluta de dinheiro que você vai poder usar em investimentos. E a iniciativa, a direita vai falar que quanto mais dinheiro você tiver na economia, por mais que a alíquota continue a mesma, ou ela pode até diminuir, existe mais quantidade absoluta de dinheiro na mão da iniciativa privada para poder fazer as soluções. Porque isso é uma forma de dizer que quanto mais dinheiro você tem disponível, você diminui absolutamente, né, em termos absolutos, não em termos proporcionais, você diminui o problema distributivo. Ele vai continuar existindo, mas você vai diminuir a limitação objetiva naquele momento. Né? Você tem mais recursos disponíveis. Evidentemente que sempre vai ter uma briga por alíquota, por porcentagem, só que você tem mais recursos disponíveis. E o fato do Brasil ficar 15 anos praticamente estagnado, né? 10 anos de fato, 2014 até 2024, o Brasil ficar estagnado por paridade de poder de compra por PIB per capita, prejudicou de fato a trajetória da dívida. Prejudicou de fato a capacidade de investimentos. Dificultou de fato a capacidade do Estado brasileiro se endividar. E também há outra questão aqui. Isso não quer dizer que qualquer promoção ao desenvolvimento, ao crescimento que o Estado fizer, não tem problema, contanto que ele cresça o PIB. Não porque o que jogou o Brasil, de fato, nesses problemas de uma década perdida foi, de fato, a administração Dilma, que gerou uma série de problemas macroeconômicos, que gerou uma série de estresses macroeconômicos e de confiança, que fez o Brasil perder. Isso é pouco dito, né? As pessoas sabem disso, mas as pessoas pouco falam disso, que é que o Brasil perdeu o grau de investimento. O Brasil tinha classificação das 3 irmãs da contabilidade, o Brasil tinha classificação de risco boa. O Brasil era considerado um bom pagador, vamos dizer assim. O Brasil perdeu. O Brasil hoje tem um grau, que eu esqueci o nome técnico, mas é um grau especulativo. E o Brasil nunca recuperou isso.
Né? Depois que a Dilma sai, que é empichada, você tem o Temer, depois a continuação da administração Bolsonaro-Guedes, que você tenta fazer mais a responsabilidade fiscal, mas uma responsabilidade fiscal tacanha, que não resolve o problema. Por quê? Porque o problema econômico brasileiro não é fiscal de fato. O problema econômico brasileiro é da própria economia real, do ponto de vista microeconômico, de incentivos também, e das instituições, aqui falando do ponto de vista de economia política, não do ponto de vista de sociologia, tá? Das próprias instituições brasileiras, né, sociológico-jurídico, fora, né? Estou falando do ponto de vista da escola institucionalista, da nova escola institucionalista, mas na linha de Almeida é o quê? O problema é, de fato, como as instituições, como as firmas, como os consumidores transacionam na economia brasileira. E isso pode ser, aí do ponto de vista de economia política ou de sociologia mesmo, isso pode ser por conta do Estado que impõe isso ao brasileiro, pode ser do ponto de vista que o brasileiro demanda isso do Estado. Né? E aí é outra questão que não cabe a mim dizer, mas o problema brasileiro, de fato, é a própria economia brasileira que não anda. E a consequência de um problema anterior impulsiona, ou seja, traga a questão para, de tragar mesmo a questão para ser mais problemática. Por quê? Complicações econômicas anteriores fazem o Brasil ter uma falta crônica de capital. Essa falta crônica de capital se repete na necessidade do Estado ou na necessidade atribuída do Estado de fazer investimentos. Essa necessidade atribuída do Estado de fazer investimentos torna os investimentos menos eficientes, que geram pontos para incentivos perversos, né, corrupção, uma série de coisas, ou também só má alocação. E você gera também uma série de pessoas que poderiam estar em capital produtivo, disputando vagas em concursos públicos, esse tipo de coisa, e demandando melhores salários, porque são de fato profissionais mais bem capacitados, mais demandam melhores salários, aí você tem fuga de cérebro, você tem uma série de problemas que joga o Brasil ainda mais para o problema distributivo. Essa é uma questão que é abordada no debate público, eu não estou falando que ninguém nunca fala disso, mas eu acho que as pessoas falam disso e não fazem a linha causal das consequências. Não é que o problema fiscal brasileiro é a medida mais é o problema mais urgente. O problema fiscal brasileiro é um problema que se apresenta como restrição intertemporal, que precisa ser resolvido. E a medicação tomada para, princípio número 1 da terapêutica, né? A medicação tomada para resolver esse problema não vem dando resultado. Porque o problema não é, de fato, apenas gasto ineficiente. Não é, de fato, uma carga tributária baixa. Não é, de fato, uma falta de arrecadação das camadas mais altas. O problema fundamental brasileiro é que as demandas da população não cabem na capacidade produtiva da economia. E aqui eu não estou falando que o brasileiro é preguiçoso. Eu estou falando que o arranjo macroeconômico brasileiro, né, que é o agregado com microfundamentação, né, nós podemos ir nessa linha, que é o agregado das pequenas decisões e das capacidades, e como as instituições se refletem nas escolhas do agente econômico, não permitem que o Brasil siga, pelo menos, a capacidade econômica de seus vizinhos. E lembrando, o Brasil traz a média para perto dele. O Brasil traz a média para perto dele, porque se o PIB per capita paridade de poder de compra, você vai pegar o quê? Você vai fazer a somatória de todo o PIB da América Latina e dividir por toda a população da América Latina. Existem quase tantos brasileiros quanto outros habitantes da América Latina. Então, o fato de o PIB per capita da América Latina, por paridade de poder de compra, mais Caribe, ser maior que o PIB per capita paridade de poder de compra brasileiro, indica que o Brasil está realmente fracassando. Enquanto o mundo, em média, está indo muito melhor que o Brasil. Então, é uma questão de entender não apenas quais são os grandes planos fiscais brasileiros, mas quais são os grandes arranjos políticos que devem ser tomados para sanear instituições do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de economia política. Aí tem uma série de problemas que não são trazidos ao debate público brasileiro e que devem ser melhor explorados para explicar a questão do baixo crescimento econômico brasileiro. O Brasil é uma economia, é uma sociedade low trust society. Há pouca confiança entre os brasileiros e isso gera custos. Isso gera custos burocráticos, isso gera custos jurídicos. O Brasil é uma sociedade de baixa confiança. Isso gera custos no setor bancário, que precisa gastar uma parafernália enorme de segurança e processos internos, não estou falando processos judiciais apenas. Tá? Nós somos uma sociedade low trust também, que desemboca, pela teoria econômica, você pode gerar também problema da criminalidade do ponto de vista de externalidade negativa. Não estou falando do dilema se a criminalidade é gerada pela economia. Eu estou falando do ponto de vista negativo. Eu estou falando do ponto de vista de é uma sociedade em que bens normais são colocados como bens de luxo.
um bem normal em todo o mundo, que é um carro, né? É o carro padrão daquela economia, é colocado no Brasil quase como um bem superior. Você tem. Por quê? Porque o normal é você, no Brasil, você ir comprar um carro seminovo, esse tipo de coisa. Enfim, mas um carro zero comprado diretamente do fabricante ou da concessionária, não importa, é um bem superior no Brasil. Apesar do Brasil ser um dos países do mundo que mais produzem carne bovina, o Brasil tem que a carne bovina no Brasil é um bem superior. Por exemplo, custos que fazem com que bens normais de consumo sejam tratados como bens superiores ou, mais especificamente, bens de luxo, o que dificulta também a alocação de recursos na economia brasileira. Você tem uma sociedade em que o problema da moradia foi resolvido de forma precarizada. Você tem uma sociedade em que você tem problema de segurança jurídica, evidentemente, mas você tem um problema que o consumo no Brasil é muito refreado também pelo medo da criminalidade. Setores de bares, restaurantes, setores de turismo, setores de serviços de maior valor agregado são setores que são refreados pela criminalidade. Ideias que poderiam gerar, de fato, maior crescimento econômico e até inovação, evidentemente, né? Você é refreado pela criminalidade e você é refreado pelos custos burocráticos pelo low trust society. Você também tem uma série de problemas no Brasil, que não estou falando de vida pública, que eu estou falando também da fuga de cérebros. O Brasil gasta rios e rios de dinheiro para gerar doutores e mestres. Que uma parte significativa, não estou falando que é mais da metade, mas uma parte significativa sai do Brasil. E também você tem o problema de que boa parte dos doutores e mestres gerados no Brasil não são absorvidos pelo mercado de trabalho, mas são absorvidos pelo próprio aparelho estatal. Você também. Isso não. E aqui eu não estou falando do problema de esquerda e direita, se isso é certo, não, eu estou falando do ponto de vista prático. Tá? Você também tem um problema no Brasil de que. E aí não é um problema fiscal, o problema de que as empresas brasileiras só funcionam há mais de 50 anos com alguma forma de proteção estatal. Você tem um outro problema no Brasil que não deve ser olhado do ponto de vista fiscal, que é o problema da distorção monetária causada pelo BNDES e pelo Plano Safra, distorção monetária após distorção creditícia. Você tem uma série de problemas brasileiros que, em menor ou maior grau, por exemplo, a questão da proteção da indústria nacional, a questão da proteção de alguns setores como o agronegócio via juro subsidiado. Você tem uma série de problemas que são, de fato, por conta do problema da disponibilidade de investimentos na economia brasileira. Só que você tem outros problemas que não tem nada a ver com isso. E, por exemplo, uma outra coisa que as pessoas chegam e falam, não, o problema do Brasil, por exemplo, na questão trabalhista é a legislação. Não é. Porque a legislação brasileira é muito que semelhante com a legislação internacional, né, com as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, e são utilizados em países que não têm os problemas de produtividade de trabalho que existem no Brasil. E, mais uma vez, essas legislações foram criadas e o problema se estabeleceu, o problema já existia e essas legislações e regulamentações foram criadas para tentar resolver um problema distributivo. Uma série de problemas no Brasil, e no vídeo do Zema eu mostro que não adianta esse receituário apenas de corte de gastos, esse tipo de coisa, porque o problema brasileiro não é fiscal nesse ponto de vista. O problema brasileiro vem da própria economia brasileira, que aí não vem de questões eminentemente de teoria econômica, mas vem de questões de economia política. E aqui eu não estou falando de política, estou falando de economia política, que é distinto. Tá? E as instituições, a forma como a sociedade funciona, as instituições, não estou falando de instituições estatais, e é uma série de problemas que se apresentam. E isso se reflete que o mundo passou e o Brasil ficou parado. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.